Sejam todos bem-vindos a mais um canal Mundo Esotérico, trazendo aí informações relacionadas à espiritualidade, ao esoterismo, ocultismo, teosofia e assuntos afins. E hoje traremos aí à tona um assunto bem interessante, que é sobre o shintoísmo, né? E se você ainda não viu as outras temáticas aí relacionadas à sabedoria das religiões, verifique aí no card aqui em cima os diversos programas desta temática bem interessante que estamos abordando, né? Então, o shintoísmo, meus caros ouvintes, existiu, né, em algumas religiões, vamos dizer assim, né, que elas, na verdade, elas se tornaram historicamente associadas a um determinado povo ou país, ou mesmo através de uma cidade particular. Embora elas possuíssem aí aspectos universais e princípios éticos, né? E entre essas religiões vivas, subsiste uma que é predominantemente nacionalista. Essa religião nativa do Japão, ela se chama Kami-no-Michi, embora seja mais conhecida por seu nome chinês Shinto ou Shentao, que significa o caminho dos bons espíritos. E nessa religião, a própria teologia e o patriotismo, eles estão tão profundamente entrelaçados que alguns eruditos eles têm discutido se trata de uma religião ou mesmo de um culto de patriotismo. Mas, por definição, o Shinto ele se enquadra às religiões, pois ele apresenta aí uma teoria da criação e também uma exposição deística de suas origens. Então, segundo o próprio shintoísmo, existem aí muitos deuses no céu, e dois destes deuses, Izanagi, o positivo, né, como um aspecto aí masculino, e Izanami, o negativo, como um aspecto do seu lado oposto feminino. Então eles criaram aí as 8 ilhas japonesas, pelas quais seria aí a Terra depois governada. E interessante que essas ilhas elas foram habitadas por descendentes de Izanagi e Izanami, dos quais a mais ilustre foi a deusa Sol, Amaterasu Omikami, e foi seu neto Jimmu-tenno que se tornou o primeiro imperador do Japão e implicitamente do mundo. E isto aconteceu no ano de 660 a.C., que é o ano 1 da era japonesa. Então, o próprio Jimmu-tenno, que foi aí um descendente da deusa Sol, e os seus descendentes diretos, eles aí foram então escolhidos naquele ano como os representantes divinos. Então eles foram aí investidos de credenciais para que pudessem governar a terra e tudo o que nela havia. E os seus súditos tinham que adorá-los como se fossem a deusa Sol, Amaterasu Omikami. E a pessoa do Mikado aí era então sagrada e constituía então um dever sagrado de todo súdito tributar-lhe sua devoção e lealdade.
Então esta é de fato aí a essência do shintoísmo, que quando ele foi ampliado e escrito, ele abrangeu aí numerosos volumes. E a das mais importantes escrituras sagradas do shintoísmo são o que se chama de Kojoki, ou Anais das Questões da Antiguidade, que foram compilados em 712 após Cristo, e Nihongi, ou Crônicas do Japão, adicionados 8 anos depois. Então esses dois livros, eles apresentam aí as lendas da criação, da divina origem do Mikado e das genealogias dos imperadores, desde Jimmu Tenno, que ao ascender ao trono japonês prometeu ao seu povo que dali em diante o governo imperial se dilataria, tanto que abarcaria todo o mundo e o universo cobriria de sorte a formar um só teto. E desde o começo até a época muito recente, era essa então, meus ouvintes, a missão celeste do Mikado e de seus leais súditos, conquistar o mundo e colocar todos os povos sob o abrigo divino de um único teto. Mas posteriormente nós percebemos que a religião do Shinto, ele passou aí por várias reformas. Pelo meado aí do século VI depois de Cristo, os ensinamentos do budismo e o confucionismo, como também nós já apresentamos aí em programas anteriores, eles foram então trazidos da China e deram aí margem a grandes transformações nos ensinamentos e crenças do shintoísmo. E a partir daí nós percebemos que surgiram numerosas seitas, mas a maioria delas, apesar de suas diferenças sectárias, ela reteve aí a convicção central, que harmoniza o credo e ritual religiosos japoneses com o imperador japonês. Nos tempos modernos, quando o Japão começou a exercer uma grande influência na Ásia exterior, o shintoísmo alimentou a convicção de que suas conquistas eram justificadas pelo céu e de que estavam apenas cumprindo a vontade do céu de colocar o mundo sob um único teto. Então aí o próprio shintoísmo, ele desenvolveu uma ética elevada, se bem que estreitamente nacionalista. Se os shintoístas tendem a adorar o seu imperador, que é de origem divina, segue-se que eles têm também de emular-se com ele, no sentido aí de se esforçarem por atingir suas perfeições. As mais salientes perfeições do imperador são a própria expressão da pureza, da sinceridade, da veracidade e da coragem. Estas perfeições, traduzidas em aplicação concreta e diária, tornaram-se a essência dos ensinamentos do Shinto. E a abolição do culto ao imperador japonês em 1945, quando o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, em nada afetou as crenças e práticas ritualísticas de sua religião multissecular. Assim, o próprio shintoísmo continua a prosperar naquele país. Nós temos aí também no capítulo 22
do Nihongi, que inclui uma série de leis ou princípios propostos pelo príncipe imperial. Dali se selecionaram os preceitos e máximas que adiante seguem, e aos quais se acrescentaram aí provérbios extraídos do texto do Kurozomi-kyo e Konkokyo, os quais, primeiramente, nós vamos aí apresentar as máximas das crônicas do Japão. A harmonia é para ser prezada e deve-se honrar toda abstenção de oposição agressiva. Não escondas as boas qualidades dos demais e não deixes de corrigir o que achares errado. Decisões sobre assuntos importantes não devem ser tomadas por uma pessoa somente. Vamos passar agora as máximas do Kurozomi-kyo e Konkokyo. O céu e o inferno provêm de nosso próprio coração. Todos os homens são irmãos, todos recebem as bênçãos do mesmo céu. Não professes amor com os lábios, enquanto que em teu coração abrigas o ódio. Não se deve ser sensível ao sofrimento em sua própria vida e negligente ao sofrimento na vida dos outros. Teu corpo não é para teu bel prazer. Nada em todo o mundo atrai tanta gratidão como a sinceridade. Feliz é o homem que cultiva as coisas ocultas e deixa que as visíveis cuidem de si mesmas. Quando o coração de Amaterasu Omikami e os nossos corações estiverem unificados, então não haverá coisa tal como a morte. Assim, meus caros ouvintes, vamos trazer à tona aí novos programas com novas informações bem interessantes, finalizando aí mais um programa abordando o zoroastrismo, dos antigos persas, que trazem aí informações relevantes para um próximo encontro. Fiquem na paz, namastê e até a próxima.